Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Todo mundo riu, até que o silêncio tomou conta do restaurante. Naquela noite, no coração da zona nobre de São Paulo, o ar do restaurante Palácio Jade parecia mais pesado que o normal. As taças de cristal tilintavam entre risadas nervosas, mas havia algo ali, algo fora do lugar. Sentado no centro da mesa, o empresário chinês Liu Yeris, dono de um império bilionário de tecnologia, exibia o tipo de arrogância que só quem nunca foi desafiado sente segurança em usar. Ele olhou para o garçom negro que servia sua mesa e, em mandarim, soltou uma frase que fez os outros chineses rirem alto. "Olhe para aquele macaco servindo a gente. Aposto que ele nem sabe segurar os hashes direito." As risadas explodiram, mas o garçom não riu. Seu nome era David Thompson, e ele não apenas entendia cada palavra dita, como também a sentia ecoar dentro de si como lâminas afiadas. Aos 32 anos, Davi já havia sido diplomata, professor e consultor cultural. Agora vestia um uniforme preto e um sorriso treinado, servindo vinhos para pessoas que jamais imaginariam o peso da história que ele carregava. Quantas vezes você já viu alguém ser humilhado e ficou calado, achando que não era problema seu, enquanto os empresários brasileiros à mesa fingiam não perceber o racismo escancarado? Davi respirava fundo. Tinha aprendido a sobreviver ao silêncio, o dos outros e o próprio. O restaurante era um santuário de luxo, mármore italiano, música ambiente suave, vinhos de R$10.000. Mas, sob o brilho das lâmpadas de cristal, o preconceito dançava livre, travestido de poder e etiqueta. Leewi, saboreando o vinho, continuou em mandarim. Gente como ele deveria estar limpando o banheiro, não servindo civilizados como nós. Ninguém ali sabia, mas aquele garçom invisível falava mandarim fluentemente. Ninguém sabia que Davi tinha um mestrado em Harvard. E ninguém imaginava que naquela mesma sala estava nascendo o início de uma vingança silenciosa. Elegante, precisa e absolutamente implacável. Davi não reagiu. Não ainda. A serenidade em seu rosto era o tipo de calma que só existe em quem já foi destruído e aprendeu a renascer. Enquanto servia o vinho com mãos firmes, lembrava-se dos dias em que negociava acordos bilionários entre o Brasil e a China. Lembrava-se dos jantares de gala, dos discursos sobre diplomacia e respeito cultural. Lembrava-se até que tudo desmoronou. Um escândalo, uma acusação falsa, um dossiê forjado. Em poucas semanas ele perdeu o emprego, o prestígio e os amigos. De professor e diplomata virou apenas o garçom. Mas o destino... o destino tem um senso de humor peculiar. Enquanto Liu fazia piadas, Davi registrava tudo mentalmente. Cada palavra, cada insulto, cada olhar de desprezo. O bilionário achava que falava para quem não entendia, mas o garçom entendia cada sílaba. E dentro dele, algo começava a despertar. Naquele momento, Davi percebeu que a vida havia lhe dado uma chance rara, a de ensinar com classe e frieza a lição que o dinheiro nunca compra, o valor da dignidade. Existem pessoas que acreditam que o poder lhes dá o direito de humilhar. Mas há também aqueles que sabem esperar o momento certo para mostrar que respeito não é favor, é essência. Se você já presenciou injustiças que te deixaram sem palavras, segura firme, porque essa história vai te provar que o silêncio, às vezes, é apenas o prelúdio da justiça. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo dessa virada. Há silêncios que gritam. E naquela noite, o silêncio de Davi era ensurdecedor.
Enquanto o bilionário chinês Lewy Aeris ria alto, transformando o jantar em um espetáculo de humilhação, o garçom permanecia firme, cada vez mais calmo, cada vez mais perigoso. Os empresários brasileiros que dividiam a mesa, gente de terno caro e sorrisos ensaiados, trocavam olhares desconfortáveis, mas ninguém ousava dizer nada. Afinal, quem enfrentaria um homem que controlava contratos de bilhões? Aos poucos, o jantar foi virando um ritual cruel. Lewy, alternando entre mandarim e inglês quebrado, apontava para Davi como se ele fosse uma curiosidade exótica, um brinquedo humano a ser exibido. Olhem isso, ele deve achar que vai ganhar uma boa gorjeta esta noite, disse rindo. A cada piada, os risos ficavam mais forçados, mais desconfortáveis. Mas o que Lewy não sabia é que o garçom sabia muito mais sobre ele do que parecia. O coração de Davi pulsava, não de medo, mas de controle. Cada palavra do bilionário era uma peça no xadrez que ele começava a montar silenciosamente. Ele já havia visto o mesmo tipo de arrogância nos salões diplomáticos de Pequim. Homens poderosos, cegos pela própria vaidade, achando que ninguém jamais os faria cair. Enquanto recolhia os pratos, Davi lembrava de quem havia sido doutor. David Thompson, especialista em relações culturais sino-brasileiras, fluente em 4 idiomas, mestre em Harvard, assessor de negociações entre governos, até ser traído. O nome de quem o derrubou ainda ecoava na cabeça dele. Marcos Esteves, colega invejoso que plantou provas falsas, o acusando de espionagem. A mídia devorou o escândalo. Mesmo depois de inocentado, Davi descobriu que reputação destruída não se reconstrói com verdades, mas com tempo. E tempo era o que ele estava aprendendo a usar como arma. Enquanto Lewy se gabava de suas conquistas, Davi observava cada detalhe. O sotaque, o tom de voz, a arrogância, a maneira como ele se deleitava em humilhar. Então, algo mudou no olhar do garçom. Pela primeira vez, ele não desviou os olhos. Por um instante, encarou o bilionário com a calma de quem observa um erro se repetindo. E ali, sem dizer uma palavra, começou a escrever a primeira linha de sua revanche. Lewy notou o olhar. "Você está me olhando por quê?" perguntou em português torto, zombando. Davi apenas sorriu discretamente. Aquele tipo de sorriso que antecede uma tempestade. Ele sabia que vingança, quando feita com inteligência, é uma arte silenciosa. Alguns acreditam que o poder está em quem fala mais alto, mas o verdadeiro poder mora em quem sabe ouvir, observar e esperar. Davi estava prestes a mostrar que há humilhações que não se apagam, se transformam. O relógio marcava quase 10 da noite e o Palácio Jade estava em seu auge. Mesas cheias, música ambiente, garçons deslizando pelo salão como peças de um balé silencioso. Mas havia uma energia estranha no ar, como se algo invisível estivesse prestes a explodir. Lewy Aeris, já levemente embriagado pela 3ª taça de champanhe, continuava seu show de humilhações. Ele falava, ria, gesticulava, e cada frase era um golpe. Esses brasileiros acham que igualdade é colocar um garçom negro num restaurante de luxo. Os empresários à mesa se entreolharam, constrangidos. Um deles tentou mudar de assunto, mas Lewy o interrompeu com desdém. Não. Quero que aprendam algo sobre hierarquia. É importante entender o seu lugar." Davi continuava servindo, em silêncio. Por fora, parecia calmo. Por dentro, cada palavra era registrada como prova. Ele havia ativado a gravação do celular discretamente no bolso do avental. Cada risada, cada insulto, cada detalhe, tudo estava sendo armazenado. No canto do restaurante, o gerente observava a cena de longe, inquieto. Já conhecia Davi o suficiente para perceber que havia algo diferente nele naquela noite. Um tipo de serenidade tensa, o olhar distante, calculado. Enquanto limpava uma taça, Davi pensava nas ironias da vida.
Alguns meses antes, estava em uma mesa parecida, em Pequim, negociando protocolos de exportação. Lewy havia sido um dos nomes nas reuniões por videoconferência. Ele o elogiara na época. Dissera que finalmente alguém do Ocidente entendia a alma da China, mas agora ela não o reconhecia. Talvez nunca tivesse realmente o visto. O destino, às vezes, cria ironias perfeitas demais para serem coincidência. Davi sabia que não poderia reagir impulsivamente. Uma palavra errada, um gesto fora do lugar, e seria apenas o garçom revoltado diante de um cliente poderoso. Então, decidiu transformar a humilhação em estratégia. Durante o intervalo entre o jantar e a sobremesa, foi até o banheiro dos funcionários. A respiração estava controlada, o rosto firme, as mãos precisas. Tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem curta, direta, quase fria. Dr. Chun, estou no Palácio Jade. O bilionário Lewy Aeris está aqui, fazendo comentários racistas em mandarim, acreditando que ninguém entende. Eu tenho tudo gravado. O destinatário era Dr. James Chun, seu ex-mentor na Universidade de São Paulo, um dos sinólogos mais respeitados da América Latina e um homem com conexões diretas com o consulado chinês. A resposta veio em menos de 2 minutos. Davi, onde você esteve todo esse tempo? Sim, me envie tudo. Lewy já está sob investigação interna por corrupção. Isso pode ser o que precisamos. O sorriso de Davi foi quase imperceptível. Era o sorriso de quem percebe que o destino acabara de lhe devolver o tabuleiro. Voltou ao salão como se nada tivesse acontecido. Enquanto Lewy se deliciava com a própria crueldade, Davi servia calmamente a sobremesa. Por fora, o garçom invisível. Por dentro, o estrategista que acabara de acionar o primeiro movimento de uma queda monumental. O ar parecia mais denso, a tensão mais visível. Os empresários já não riam tanto. Até as risadas de Lewy soavam forçadas, carregadas de um nervosismo que ele ainda não entendia. Mas logo entenderia. A justiça, pensou Davi, não grita. Ela observa, espera e quando chega, ninguém escapa. O som das taças de cristal já não soava como antes. As risadas tinham perdido a leveza. Até a música ambiente parecia deslocada, como se o próprio ambiente sentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Lewy Aeris, o bilionário chinês conhecido por sua frieza e poder, ainda sorria, mas seu sorriso era de quem acredita estar no controle. Ele olhou para Davi e, em mandarim, disse algo que gelou o sangue até de quem não entendeu as palavras. Esses negros brasileiros acham que merecem estar entre nós. É quase fofo. Eles ainda acreditam em igualdade. Os empresários brasileiros permaneceram em silêncio absoluto. Um deles engoliu seco. Outro desviou o olhar. Todos sabiam que aquilo era errado, mas ninguém tinha coragem de se opor. Davi manteve o semblante calmo, os movimentos precisos, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, cada palavra era mais um prego no caixão da arrogância de Lewy. Ele sabia que aquele homem estava cavando sua própria ruína e estava gravando cada segundo. A sobremesa chegou. Um delicado sorvete artesanal, servido em taças douradas. Lewy mexeu o doce com a colher, observando Davi como um cientista observa um inseto. Você, disse em português forçado, sabe o que é a China? Já ouviu falar de civilização de verdade? O silêncio que se seguiu foi constrangedor, mas Davi apenas respondeu com voz tranquila. Sim, senhor. Lewy riu alto. Que adorável. Ele sabe onde fica a China. E virou-se para os empresários, explicando em mandarim. Divertido. Eu apostaria minha fortuna que esse macaco nunca saiu de São Paulo. Foi nesse instante que algo mudou. O ambiente pareceu congelar. Davi, que até então mantinha os olhos baixos, levantou a cabeça e olhou diretamente para Lewy. Foi um olhar firme, direto, mas sem ódio. Um olhar de quem acabou de entender que chegou a hora. A conversa da mesa cessou.
O garçom não era mais invisível. Lewy percebeu o olhar e tentou ridicularizá-lo. Por que me encara assim? Está pensando em reagir? Mas Davi não respondeu. Apenas deu um meio sorriso, aquele tipo de sorriso que o público sente na pele. O prenúncio da virada. O empresário chinês balançou a cabeça e murmurou algo em mandarim sobre pessoas que não sabem o seu lugar. Mas Davi continuava ali, imóvel, olhando nos olhos dele. E foi nesse silêncio carregado que o espectador percebe: o jogo virou. Ainda que Lewy não tenha entendido isso. Nos bastidores, Davi sabia que o professor Chun já havia recebido as gravações. Sabia também que a investigação sobre o empresário estava em curso. Tudo o que restava agora era esperar e dar o golpe final, o golpe da verdade. Na cozinha, os funcionários cochichavam. Algo estranho estava acontecendo. A calma de Davi não era natural. Era o tipo de serenidade que vem antes da tempestade. Enquanto limpava as mãos, Davi observava o reflexo no vidro. O rosto do homem que o humilhava era o mesmo de tantos outros que acreditavam ser intocáveis. E ele pensou: é aqui que a história muda. Firme, frio, decidido. Não há mais vítima. Há apenas justiça aguardando o momento certo para ser servida. As luzes do restaurante refletiam nos copos, criando pequenos brilhos dourados que dançavam sobre a mesa. A conversa se arrastava, desconfortável, e até os empresários que antes riam, agora evitavam olhar para o bilionário chinês. Lewy. Aeres não percebia, ou fingia não perceber, que havia passado dos limites há muito tempo. Ele continuava falando alto, alternando entre o mandarim e um inglês quebrado. Cada frase uma provocação. Esses brasileiros acham que tratar um negro como igual é progresso. Que piada! O tom arrogante e despreocupado soava como o de quem acredita ser intocável. Mas Davi não era mais o mesmo homem que começou aquele turno. Ele servia, recolhia pratos e ajustava taças com gestos precisos. Só que agora, cada movimento era calculado. A serenidade que ele exibia era o disfarce de alguém que sabe o desfecho da história. Só ainda não revelou o roteiro. Naquele instante, o celular de Davi vibrou discretamente no bolso do avental. Uma mensagem curta, direta, de Dr. James Chan. Recebido. Isso é grave. A imprensa chinesa vai adorar. Aguente firme. O coração dele bateu mais forte. Não por medo, mas por alívio. O que antes era apenas raiva, agora se transformava em justiça, meticulosamente registrada, apoiada por provas e prestes a se tornar pública. De volta ao salão, Lewy levantou uma taça. Brindemos à superioridade do mérito, disse, olhando diretamente para Davi. Os empresários não ergueram as suas, o silêncio. Foi tão pesado que se podia ouvir o som distante da cozinha. Foi então que o inesperado aconteceu. Lewy pegou o celular e começou a filmar, falando em mandarim. Estou aqui no restaurante mais caro de São Paulo, mostrando como esses americanos e brasileiros educam seus empregados negros. Olhem como ele obedece. Isso é hierarquia. Davi congelou, mas não de medo. Ele sabia que estava testemunhando a própria ruína de Lewy se registrar diante das câmeras. Cada palavra era uma corda que o bilionário usava para amarrar seu próprio destino. Um dos empresários, Roberto Azevedo, CEO de uma grande importadora, levantou-se abruptamente. Com licença, e preciso fazer uma ligação. Saiu da mesa com o rosto tenso, claramente constrangido. Outros dois o seguiram. O jantar havia se transformado num campo minado moral. Mas Lewy continuava cego pela arrogância, filmando, sorrindo, acreditando que a plateia o admirava. Davi respirou fundo e manteve o olhar fixo, a mente fria. A cada segundo, o celular em seu bolso capturava não apenas o vídeo do bilionário, mas também o som ambiente, as risadas, as palavras, a evidência perfeita. O garçom se moveu para recolher os pratos, e a câmera imaginária do roteiro o acompanha de perto. O passo firme, a respiração controlada.
o olhar sem emoção. Por dentro, no entanto, Davi sentia algo que há meses não sentia: dignidade. Por um breve instante, olhou para o reflexo de Lewy no vidro da janela. E ali, no espelho, não viu mais o homem que o humilhava. Viu apenas um símbolo, o retrato da prepotência que ele jurou nunca mais deixar vencer. A raiva que antes queimava, agora se transformava em propósito. Ele não queria vingança, queria verdade. Queria mostrar ao mundo o que realmente acontece quando poder e preconceito se encontram numa mesma mesa. Lewy, satisfeito com sua gravação, desligou o celular e deu um último sorriso sarcástico. Esses vídeos vão fazer sucesso na China. Davi apenas respondeu, num tom que soou quase como profecia: vai mesmo, senhor. Vai fazer muito sucesso. O empresário não percebeu o peso daquelas palavras, mas o público, sim, porque era o tipo de frase que não se diz, se cumpre. O salão do Palácio Jade agora parecia outro. As vozes estavam mais baixas, os olhares mais atentos. O riso arrogante de Lewy Ayres havia se tornado uma trilha desconfortável. Ecoando em um ambiente que já não o admirava, ele ainda não percebia, ainda acreditava que estava no comando, mas era apenas um rei sentado em um trono de vidro. Davi observava cada gesto com precisão cirúrgica, o modo como Lewy passava a língua pelos dentes ao sorrir, o modo como as mãos se moviam com exagero, como se a arrogância precisasse de espaço físico para existir. Tudo era estudado, memorizado, guardado. Os empresários, antes cúmplices silenciosos, agora evitavam contato visual. O desconforto era palpável. Eles já tinham entendido o que estava acontecendo. Sabiam que estavam testemunhando algo grande, algo que inevitavelmente explodiria em algum jornal. Davi se aproximou novamente da mesa, recolhendo as taças com o mesmo profissionalismo de sempre. Mas havia algo no olhar dele que ninguém jamais havia visto ali antes. Consciência do próprio poder. Lewy percebeu, talvez pela primeira vez naquela noite. Sentiu algo estranho, não medo, ainda não, mas uma sensação incômoda, como se tivesse perdido uma parte invisível do controle. Ele pigarreou e disse, em português arrastado, "Você, garçom, o que foi? Está bravo? Quer me olhar nos olhos agora?" O tom era provocativo, quase infantil. Davi manteve o tom neutro. "De forma alguma, senhor. Apenas fazendo o meu trabalho." "Ah, claro. Seu trabalho." Lewy riu e completou em mandarim. "O trabalho dos inferiores. Servir os superiores." Essa frase, dita com um prazer cruel, foi o estalo final. Foi o momento em que o público e o próprio Davi entenderam que o ciclo da humilhação estava completo e que o próximo ciclo seria o da revelação. Um dos empresários, o mesmo Roberto Azevedo que havia saído antes, retornou à mesa desta vez com um semblante sério. Sentou-se, cruzou os braços e apenas observou. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer e, no fundo, queria estar lá para ver. Lewy pegou um guardanapo, limpou os lábios e continuou. "Sabe o que me irrita em países como este?" Ninguém respondeu. "Eles acham que democracia significa igualdade, que qualquer um pode ser alguém. Mas veja ao seu redor. Alguns nasceram para mandar, outros para servir. É simples." Davi o observava como quem analisa uma obra trágica prestes a desabar, e pela primeira vez falou com um tom que não pedia permissão. "Curioso, senhor. Sabe o que dizem no Brasil? Que arrogância é o disfarce da ignorância." A mesa congelou, o silêncio caiu como um manto. Lewy o encarou surpreso. Por um instante, não soube como reagir. Depois riu, alto, debochado. "Você é corajoso, garçom, corajoso e estúpido." Mas a voz de Davi já não tremia. Ela tinha peso, tinha história. Tinha o timbre de quem viveu para engolir injustiças e agora escolhia o momento exato de devolvê-las. Ele recolheu o último prato e, antes de sair, disse calmamente, "Não se preocupe, senhor.
Algumas verdades demoram, mas sempre encontram o caminho certo. Lewy zombou, mas dentro de si, uma fagulha de dúvida havia acendido. Era pequena, mas suficiente para mudar tudo. O homem que humilha o mundo sem saber que naquele exato instante o mundo está prestes a assistir à sua queda. E enquanto Davi se afastava, o público entende. A voz que ficou em silêncio durante tanto tempo, finalmente aprendeu a escolher o momento certo para ser ouvida. As horas pareciam se arrastar no Palácio Jade. O jantar estava prestes a terminar, mas o clima era outro, pesado, carregado, quase sufocante. Lewy Aeris, ainda embriagado de poder, se recostou na cadeira, cruzando as pernas com um ar de triunfo. Não sabia que o show dele estava prestes a virar o próprio julgamento. Os empresários, agora silenciosos, pareciam observar uma cena que já pressentiam ser histórica. Davi Thompson, o garçom invisível, servia o último vinho da noite. O som do líquido tocando a taça era quase poético, como um prelúdio para o que viria. Lewy olhou para ele com desprezo, o mesmo olhar que lança quem acredita ser dono do mundo. "Você sabe dançar, garçom? Talvez eu peça para ver um show engraçado." Davi parou de servir, endireitou o corpo, respirou fundo e sorriu. Foi o tipo de sorriso que desarma, o que vem de quem já decidiu que não há mais nada a perder. Então, com voz calma e clara, respondeu, em mandarim perfeito: "Acho que o senhor está confundindo este restaurante com um zoológico." O salão inteiro congelou. As conversas cessaram, os talheres pararam no ar e os olhares se voltaram para aquele som improvável. Um garçom brasileiro falando mandarim, não apenas falando, dominando o idioma com entonação e precisão impecáveis. Lewy piscou, confuso. "O quê? O que você disse?" perguntou em português, trêmulo. Mas Davi manteve o idioma. "E a calma. Diz que é interessante como algumas pessoas confundem dinheiro com caráter e poder com valor humano." A voz dele soava como uma lâmina. Cada palavra cortava o silêncio. O bilionário olhou ao redor, desnorteado, como se buscasse apoio. Mas ninguém ousou rir. Ninguém o acompanhou. Os empresários estavam paralisados. Todos sabiam que estavam diante de algo histórico. Davi continuou agora em um tom sereno, quase professoral. Mandarim clássico, mandarim moderno, cantonês e 3 dialetos regionais, além de inglês, francês e japonês. "Imagino que o senhor tenha notado durante os últimos 90 minutos que entendi cada palavra do que disse." O rosto de Lewy empalideceu. As mãos começaram a suar. "Impossível", murmurou. "Você é só um garçom." Davi deu um passo à frente, apoiando uma das mãos na mesa. "Sou sim, senhor, um garçom, mas também sou o Dr. Davi Thompson, com doutorado em estudos asiáticos pela Universidade de Harvard. Fui adido cultural na Embaixada Americana em Pequim durante 5 anos, e o senhor Lewy Aeris me elogiou pessoalmente em 2021 numa conferência sobre relações comerciais sino-brasileiras. O silêncio agora era absoluto. Lewy abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os empresários trocaram olhares incrédulos. Robert Azevedo, o único que havia tentado intervir, sussurrou: "Meu Deus, ele é o Dr. Thompson." Davi respirou fundo e completou: "Mas quando fui falsamente acusado de espionagem, todos fecharam as portas. Fui julgado sem provas. E para sobreviver, aceitei este trabalho. O destino tem suas ironias, Sr. Aeris. O homem que o senhor tentou humilhar é o mesmo que negociou os contratos que sustentam parte do seu império." Lewy estava branco como papel. O vinho escorria da taça trêmula em sua mão. O poder havia mudado de lado. O jantar terminou, mas o silêncio permaneceu. Lewy Aeris estava imóvel, o rosto pálido, as mãos trêmulas. A arrogância que antes transbordava se dissolvia diante de todos.
Os empresários, ainda em choque, sabiam que haviam testemunhado algo que jamais esqueceriam. Davi recolheu calmamente o celular da mesa. Guardou no bolso e olhou nos olhos do bilionário com serenidade. Não havia ódio, apenas um tipo de justiça que nasce da consciência. Sabe, Sr. Aeres, disse com voz calma, o problema nunca foi o poder. O problema é acreditar que o poder autoriza a desumanidade. Nenhuma resposta. Levi não conseguia sequer sustentar o olhar. O gerente se aproximou constrangido e murmurou: Sr. Thompson, eu não fazia ideia. Davi apenas acenou sem rancor. Tudo bem, ninguém nunca faz ideia, até o momento em que é obrigado a enxergar. Quando o bilionário se levantou, o restaurante inteiro observava. Aquele homem que havia entrado como símbolo de status agora saía como uma sombra. Um exemplo vivo de que o orgulho cega mais do que qualquer escuridão. Naquela noite, Davi foi para casa andando. O céu sobre São Paulo parecia mais limpo, o ar mais leve. Havia algo de libertador em finalmente não precisar se calar. O silêncio, que antes era prisão, agora era paz. 3 meses depois, Davi então tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. A tela acendeu, exibindo uma mensagem: recebido, enviando cópias para o consulado chinês. Dr. James Chan. Os empresários entenderam. Tudo estava gravado. Cada insulto, cada palavra, cada demonstração de racismo. Davi falou com voz baixa, firme e definitiva. O Senhor queria ensinar uma lição sobre hierarquia social. Pois bem, hoje aprendeu o que é dignidade. O som que se seguiu foi o mais poderoso da noite, o silêncio do opressor derrotado. E naquele instante, o público sente. A vingança não veio pelo grito, veio pela verdade. O jantar terminou, mas o silêncio permaneceu. Levi Aeres estava imóvel, o rosto pálido, as mãos trêmulas. A arrogância que antes transbordava se dissolvia diante de todos. Os empresários, ainda em choque, sabiam que haviam testemunhado algo que jamais esqueceriam. Davi recolheu calmamente o celular da mesa, guardou no bolso e olhou nos olhos do bilionário com serenidade. Não havia ódio, apenas um tipo de justiça que nasce da consciência. Sabe, Sr. Aeres, disse com voz calma, o problema nunca foi o poder. O problema é acreditar que o poder autoriza a desumanidade. Nenhuma resposta. Levi não conseguia sequer sustentar o olhar. O gerente se aproximou, constrangido, e murmurou: Sr. Thompson, eu não fazia ideia. Davi apenas acenou sem rancor. Tudo bem, ninguém nunca faz ideia, até o momento em que é obrigado a enxergar. Quando o bilionário se levantou, o restaurante inteiro observava. Aquele homem que havia entrado como símbolo de status, agora saía como uma sombra. Um exemplo vivo de que o orgulho cega mais do que qualquer escuridão. Naquela noite, Davi foi para casa andando. O céu sobre São Paulo parecia mais limpo, o ar mais leve. Havia algo de libertador em finalmente não precisar se calar. O silêncio, que antes era prisão, agora era paz. 3 meses depois, as manchetes estampavam o mundo. Bilionário chinês perde contratos após vídeos racistas em São Paulo. Empresário Levi Aeres, suspenso por comportamento antiético. O escândalo se espalhou como fogo. Os vídeos chegaram ao consulado chinês, a agências internacionais e a veículos de imprensa. O império de Levi começou a ruir. Empresas cancelaram acordos, parcerias foram encerradas, ações despencaram. O homem que havia construído um império sobre o ego, agora o via desmoronar sob o peso das próprias palavras. Enquanto isso, Davi Thompson tornava-se símbolo de dignidade e resiliência. Seu vídeo viralizou. Mais de 50 milhões de visualizações em poucos dias. Entrevistas, convites, homenagens. Mas, acima de tudo, respeito.
Em uma entrevista à TV, perguntaram o que ele sentia após tudo o que viveu. Davi respondeu, com a mesma calma com que havia enfrentado o bilionário: não é sobre vingança, é sobre lembrar que todo ser humano merece respeito e que caráter é algo que dinheiro algum pode comprar. As universidades voltaram a procurá-lo. O Ministério das Relações Exteriores o convidou para reassumir seu cargo, agora com prestígio renovado. Mas ele manteve algo: um dia por semana no restaurante, não como garçom, mas como consultor e símbolo vivo de transformação. O Palácio Jade se tornou referência em políticas de igualdade e diversidade, e no cardápio, uma nova frase foi adicionada discretamente no rodapé, inspirado na história real de um homem que ensinou ao mundo o valor da dignidade. Lewy, por outro lado, viveu o silêncio oposto, o da queda. Retirou-se da vida pública, mergulhado em vergonha e isolamento. A lição que a vida lhe deu custou caro, mais caro que qualquer cifra. Custou a própria imagem. O mundo está cheio de Lewis, pessoas que confundem riqueza com valor, status com moral e respeito com privilégio. Mas também está cheio de Davis, pessoas que, mesmo feridas, escolhem vencer sem perder a humanidade. E no fim, a mensagem é simples: o respeito não é favor, é um direito. E quem o nega, cedo ou tarde, aprende da forma mais cara possível. Se essa história tocou você, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no canal, porque histórias como essa precisam ser lembradas, repetidas e espalhadas, não para punir, mas para acordar o mundo.